Olha, a Bahia é hoje um dos principais, se não o principal centro de testagem de vacinas contra o coronavírus no Brasil. Depois de iniciar testes da farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, na semana passada, o governo agora assina nos próximos dias acordo para os ensaios com a vacina chinesa, Sinopharm, e além disso, como a gente ouviu agora há pouco, negocia com a Rússia a testagem dessa primeira vacina do mundo, se assim de fato se confirmar. O governador Rui Costa deve assinar nessa semana ainda um protocolo de cooperação com o Grupo Farmacêutico Nacional da China para a testagem de 2 variações de uma vacina na Bahia e em outros estados do Nordeste. E aí, se aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa também, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a parceria prevê o início dos testes já na primeira quinzena de setembro e uma duração de 3 meses. Então, a Bahia caminhando aí à frente em diferentes negociações, inclusive, né? Não em uma só, mas em 3 negociações simultâneas e sendo um dos principais centros de testagem. Houve uma entrevista anteontem do governador de São Paulo, João Dória, que deu uma declaração que eu achei temerária, quando questionado sobre a vacina russa. E a gente também expôs aqui toda a nossa desconfiança, todo o nosso pé atrás, todas as nossas ressalvas e cautelas, apesar da torcida, em relação ao anúncio de Vladimir Putin. Mas nós somos comunicadores, jornalistas. O governador é responsável por aquilo que acontece em um estado de 40 milhões de habitantes. Ele tratou aquela notícia com muito desdém, como se já descartando de... Não afirmou isso, tá? Mas foi o que eu depreendi do tom usado pelo Dória. A gente conhece o Dória, né? Era inclusive nosso colega aqui antes de se tornar governador. O tom usado para ele foi de total desdém, como se estivesse descartando de início qualquer tipo de negociação em relação a essa vacina russa. Não me pareceu uma postura sábia você colocar todas as suas fichas naquela vacina que está sendo testada em parceria com o Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo, que é a vacina chinesa. Porque essa pode não funcionar. E se essa não funcionar e uma outra vacina eventualmente funcione, a de Oxford, a vacina russa, ou uma das muitas que estão sendo testadas por aí, essas negociações começam do zero. Me parece uma postura mais sábia essa do governo da Bahia, de não colocar todos os ovos numa cesta apenas. Enfim, foi o que eu depreendi dessa entrevista do Dória à Rádio Bandeirantes. Peraí, chegou uma mensagem aqui dizendo: desculpa, mas vocês fizeram a mesma coisa, o mesmo desdém. Não, um ouvinte, eu acabei de telefone dizer, 4433. A gente está questionando porque protocolos têm que ser seguidos. A gente não tem, por exemplo, uma liberação da Anvisa para que isso seja feito aqui, né? A gente não tem um detalhamento, não foi passado pelo governo da Rússia para a Anvisa dizendo, ó, tais e tais etapas nem foram cumpridas. Nem para a não houve Organização Mundial da Saúde, exatamente. Deixa eu falar para... a ouvinte ou o ouvinte? A Kátia. Kátia, se a gente tivesse usado o mesmo desdém do Dória, nós nem falaríamos da vacina. A gente trataria isso como uma não notícia, como uma fraude e descartaria. O fato de estarmos falando da vacina mostra que, embora tenhamos cautela, e cautela é sinal de responsabilidade quando você transmite notícias, nós acreditamos que a vacina possa existir e, portanto, estamos dando à notícia o peso e a relevância que ela merece. Certo? Uhum. Não descartamos a vacina a priori, tanto é que estamos há alguns dias falando sobre ela, né? No caso de um administrador público, é ele que tem a caneta na mão. Se essa vacina funcionar, é ele que terá de garantir a distribuição dessa vacina e a produção dessa vacina. Em São Paulo tem o Butantan, que é um laboratório respeitadíssimo, para a população do estado, uma população de 40 milhões de habitantes, o equivalente a uma Argentina. Então, um administrador público pode desconfiar, deve desconfiar, mas não deve descartar o anúncio a priori. Foi o que fez o governador e não foi o que nós fizemos. Nós expusemos aqui, inclusive, as razões pelas quais, geopoliticamente, Putin teria interesse em divulgar uma notícia falsa. E outra coisa, Dória também, politicamente, tem interesse em talvez chegar à frente com uma outra vacina que não essa. Sim, mas ele não tem direito de ser somente político nessa hora. De jeito nenhum. A gente está tratando de saúde pública aqui. Ele pode torcer e trabalhar para que a vacina, entre aspas, dele, porque na verdade é da China,
chegue primeiro. Essa é uma torcida política legítima. Mas ele não pode trabalhar contra outras vacinas que eventualmente surjam. Porque aí a gente está falando de uma questão de saúde pública que está muito acima da carreira política de qualquer pessoa.